No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, nos versículos do 26 ao 39, o texto sagrado narra uma das mais fascinantes histórias de cura e libertação que aconteceram durante o ministério terreno de Jesus. É a famosa história do endemoniado gadareno, ou melhor, do liberto gadareno. Narrada em 3 dos 4 evangelhos de Jesus, essa história traz verdades muito profundas que vale a pena a gente conhecer. Eu sei que se trata de uma história bem conhecida, bem famosa, mas vamos relembrar um pouquinho e vamos falar um pouco sobre o contexto no qual ela aconteceu. Pouco antes do episódio em si, Jesus estava na Galileia e, como de costume, ele estava ensinando as pessoas, contando parábolas sobre os mistérios do reino de Deus. Ao cair da tarde, Jesus despediu as multidões que o seguiam e o ouviam, chamou seus discípulos para entrarem com ele no barco e navegarem até a outra margem do mar da Galileia. Os discípulos de Jesus, claro, obedeceram de pronto ao convite do mestre, ainda que se tratasse de um convite um tanto inusitado, se a gente considerar que do outro lado do mar da Galileia, ou seja, na região leste, se encontrava a região de Gadara, que era uma terra conhecida pela sua economia, pautada na criação e no comércio de porcos. Lembrando que o porco é um animal considerado imundo para os judeus e que os discípulos de Jesus eram judeus. Mesmo assim, eles atenderam o convite de Jesus, entraram com ele no barco e navegaram até a região que Jesus solicitou. Durante essa viagem acontece um outro episódio também muito famoso na Bíblia, que é quando Jesus acalma uma tempestade. O texto sagrado diz que durante a viagem Jesus estava dormindo no barco e aconteceu uma violenta tempestade. E ela assolou o mar e assolou o barco e os discípulos ficaram desesperados, apavorados e correram para Jesus: "Acorda, mestre, mestre, nós vamos morrer." E então Jesus acordou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve grande bonança. E os homens que estavam com Jesus ficaram impressionados e perguntavam a si mesmos e uns aos outros e diziam: "Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" E depois de toda essa confusão e de toda essa bagunça que aconteceu durante a viagem, eles seguiram seu percurso em direção à região de Gadara. Quando eles desceram à beira-mar, foi ao encontro de Jesus um homem endemoniado, que é chamado de o endemoniado gadareno. Há muitos anos ele vivia nos sepulcros, ele vivia despido, sem roupas, estava fora de si, sem consciência, não sabia mais quem ele era e nem muito menos a sua identidade. E o texto diz que ele foi até o encontro de Jesus e quando Jesus o viu, ele expulsou os demônios daquele homem e os demônios que estavam naquele homem, que eram muitos, eram uma legião, saíram daquele homem e entraram em uma manada de porcos que estava daquele lugar, naquela região. Então aqueles porcos ficaram agitados e se jogaram precipício abaixo e morreram todos afogados no mar. Eram cerca de 2.000 porcos. É claro que esse evento ele não aconteceu exatamente dentro da cidade de Gadara, mas ali à beira-mar, que também era considerado terra dos gadarenos. E por isso os moradores da cidade, os gadarenos, eles vieram saber o que estava acontecendo. E quando chegaram e viram que a sua economia literalmente havia despencado morro abaixo, eles ficaram muito irritados e expulsaram Jesus da cidade. "Não, nós não queremos você aqui, vá embora, você já nos deu muito prejuízo." Quando Jesus entrou no barco com seus discípulos para voltar ao lugar onde ele estava, o homem que havia sido curado, que havia sido liberto daqueles muitos demônios, foi falar com Jesus e disse: "Mestre, deixa eu ir com você, deixa eu ser um dos seus discípulos." E Jesus disse: "Não, faça o seguinte, ao invés de você vir comigo, volte para a sua terra, volte para os seus e espalhe para todo mundo o que foi que Deus fez por você." E a Bíblia diz que esse homem ele saiu na região de Gadara e na região de Decápolis contando o seu testemunho. O texto sagrado conclui essa história brilhante e linda e fascinante, contando que aquele homem, que agora era o missionário gadareno, evangelizou toda a Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades habitadas por pessoas, por homens gentios, pessoas que viviam a cultura helenista, ou seja, a cultura, as crenças, os costumes da região da Grécia. Então esses homens, que eram todos gentios, todos sem entendimento do Messias ou da palavra de Deus, puderam ouvir
uma mensagem de salvação, de cura, de libertação, por intermédio da pregação daquele homem que havia sido liberto, curado e que agora era o missionário gadareno. Eu trouxe toda essa história só para chamar a sua atenção e fazer você perceber um detalhe muito importante. Tudo que Jesus enfrentou para encontrar aquele homem. Jesus estava do outro lado da Galileia, do mar da Galileia. Jesus enfrentou o cansaço, o sono, o vento, a tempestade, o perigo, o desespero dos seus discípulos só para encontrar aquele homem, só para curar e libertar aquele homem e fazer dele um proclamador da sua palavra. Aquele homem gadareno estava vivendo em uma situação de caos. Como eu falei, ele vivia despido, vivia pelos sepulcros, mas a pior parte é que ele havia perdido a sua própria consciência, ele havia perdido a sua própria identidade, ele não sabia mais quem ele era, ele não sabia qual o sentido da sua vida, por que ele estava aqui nesse mundo. Ele nunca imaginou que um dia ele seria chamado, comissionado pelo próprio Mestre Jesus e que se tornaria um proclamador da justiça de Deus. E se a gente pegar essa história e fizer um paralelo com a nossa realidade hoje, quando a gente olha ao redor, não só a nível de Brasil, mas do mundo inteiro, a gente vê, principalmente na juventude, tantas pessoas perdidas, tantas pessoas desconectadas da sua própria identidade, tantas pessoas que não sabem mais quem são, qual o sentido da sua vida, por que estão aqui nessa terra. Houve um tempo da minha vida em que eu me senti exatamente assim, totalmente perdida. Eu caminhei para tão distante de Deus, eu me desconectei totalmente da minha real identidade. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais qual era a missão da minha vida, o sentido da minha vida. Eu não fazia ideia de por que eu estava nesse mundo. Eu me sentia totalmente perdida dentro dos meus próprios pensamentos. E eu lembro que no meio daquela confusão toda que existia na minha cabeça, uma pessoa chegou para mim e perguntou: Carlinha, por que você não simplesmente volta para Deus? E eu lembro que eu respondi a essa pessoa com toda a honestidade do coração. Eu caminhei para tão longe de Deus que eu sinto que eu não sei mais fazer o caminho de volta. Eu me sinto tão perdida que, por mais que eu queira, eu me sinto como se eu não soubesse mais caminhar de volta para Deus. E talvez você se sinta hoje exatamente assim. Talvez você seja essa pessoa que já teve um relacionamento com Deus, que já caminhou com Ele, que já teve um vislumbre de quem você era, de sua real identidade, mas que em determinado momento da trajetória você se perdeu. E você caminhou para tão longe de Deus que você não sabe mais como fazer o caminho de volta. Eu tenho uma boa notícia para você. O bom pastor, ele continua deixando as 99 só para te encontrar. O mesmo Jesus que enfrentou o vento, a chuva, a tempestade, o desespero dos seus discípulos, o seu próprio cansaço, só para encontrar aquele gadareno e trazê-lo de volta à sua identidade original, é o mesmo Jesus que está disposto a te encontrar. Jesus ainda está interessado em você. Por mais que você se sinta perdido, diga sim para Jesus e Ele vai te encontrar, porque Ele te ama profundamente. Ele te ama, como diz a canção, com um ousado amor. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas, derruba as muralhas, destrói as mentiras só para te encontrar. Ele nunca desistiu de você. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Diga sim para Jesus e volte à sua identidade original. Volte ao plano inicial que o próprio Deus desenhou no seu precioso livro para a sua vida. Desfrute de uma vida, de um relacionamento real e profundo com o seu Criador, com aquele que te gerou, com aquele que te formou, que te fez e que tem um plano lindo para a sua vida, para uma vida eterna com você. Ele nunca desistiu de você, ele continua sendo o caminho, ele continua esperando por você. E se você disser sim, eu tenho certeza que ele vai te encontrar. Não desista de Jesus, ele nunca desistiu de você, ele te ama.